texto, talvez um dos textos mais bonitos das Escrituras, mas sem dúvida um dos assuntos mais belos de toda a Escritura. Nós hoje vamos falar da exaltação de Cristo. A irmã Isabel ouviu essa mensagem, ouviu anunciar a mensagem desta semana, foi ao boletim e mudou. Vocês vão ver no boletim que receberam no domingo, o texto bíblico que é o que vamos ler hoje. Colossenses 15 a 19. Todos abrem as Bíblias, menos a irmã Isabel que já decorou o texto. Amém? Colossenses 15 a 19 diz assim: o qual é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do grado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Bendito Deus, obrigado, Senhor. Porque o nosso Senhor Cristo Jesus, Deus entre os homens, tem sido exaltado acima de todas as coisas, e a Ele nós servimos. A Ti adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos ficar sentados, amém? Toda a mensagem, toda a pregação, ela tem que ser cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, o Antigo Testamento, desde o início, começa a apontar para Cristo, e o final de todas as coisas convergem em Cristo. A salvação que há em Cristo converge nele próprio, como é óbvio. Somos salvos em Cristo, a Igreja é o corpo de Cristo, Cristo, a cabeça da Igreja, a exaltação da mensagem da salvação, a diferença que nós temos de todos aqueles que falam em Deus, ou num Deus, ou em Deus, é que o nosso Deus, Cristo, Jesus, se manifestou aos homens. E essa faz toda a diferença, não é? E essa faz toda a diferença. Toda a mensagem deve falar de Cristo, deve exaltar Cristo, toda a nossa conversa deve exaltar Cristo, Jesus, Senhor nosso. Mas este texto, por excelência, não fala de outra coisa que não seja Cristo Jesus. E se vocês lembram, nós vínhamos a falar, tivemos a semana já a terceira mensagem em Colossenses, e nós vamos agora entrar no versículo 15 do capítulo 1. Mas nós, a semana passada, nós falámos, se os irmãos se recordam, deixem-me chegar. Nós tivemos 2 semanas a primeira introdução da carta, por alguma razão não está a colaborar comigo aqui. Desculpa. Ok. Nós falámos da salvação e oração, e quando nós falámos da parte da oração, nós vimos o texto que terminava no versículo 14, dizia assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E dissemos nós a semana passada, só estou a fazer o resumo para ver onde é que nós estamos hoje, porque é que Paulo inicia este assunto. É por isso que nós, ao interpretarmos um versículo da Bíblia, o que é que temos que fazer? Ler o capítulo, o livro e a palavra como um todo. Amém? Nós nunca interpretamos um versículo da Bíblia de fora da Bíblia. É por isso que a teologia bíblica é extremamente importante, irmãos, está? A teologia bíblica tem como função fazer uma apresentação de todo o cenário da redenção, desde a criação do homem até à vida eterna, amém? Então todo o versículo tem que estar no seu contexto, mas nesse sentido, para nós apanharmos, não é? Vermos onde é que estamos, Paulo termina com uma oração, e foi isso que nós vimos, a ação de graças coletiva, por Deus os fazer idóneos para participar da herança dos santos, tendo sido tirados dos estados das trevas, e terem sido transportados para o reino do Filho em amor, em que há a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E nesse ponto, quando Paulo está agora a orar, ele primeiro orou pelos Colossenses, dando graças a Deus pela vida dos Colossenses. Em segundo lugar, ele tinha orado para que eles fossem fortalecidos. E em terceiro lugar, ele ora, e num mesmo padrão, ele e Timóteo, que é ele e Timóteo escrevem a carta, vimos Colossenses 1:1, eu só estou a resumir, né? Ele vai e ele diz em quem temos a redenção, em Cristo Jesus, e ele agradece e ele dá graças a Deus pela salvação da alma, não só dele e de Timóteo e dos Colossenses, mas de nós hoje. Amém? Nesse contexto, com essa ideia, que ele entra no versículo 15 e diz, então começa o assunto de hoje, e diz no versículo 15, o início diz o qual é
falando de Cristo, de Jesus, a imagem do Deus invisível. E este versículo tem vários, nós podemos ficar aqui horas só falando nesta primeira parte deste versículo. O que é que o homem tem tentado fazer? Uma imagem de Deus, não é? Você vai na casa de alguém e tem uma imagem de Jesus. Engraçado que Jesus era loiro, não é? Não tem, você sabe perceber que não tem um contexto com os judeus, a maioria dos judeus não há uma grande possibilidade de um judeu ser loiro, existe, mas não é normal. Mas Jesus era judeu, não é? E só para dar assim o toque final, já vi Jesus de olhos azuis. Quantos judeus você conhece de olhos azuis? Já está um problema aqui, não está? Mas aquele retrato, né, que eles colocam de Jesus e tal, não é muito diferente da ideia das imagens de escultura, é? Não é. Não é muito diferente. E sempre o homem quis fazer uma imagem de Deus. Correto? Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, Moisés foi ao monte orar, e quando ele voltou com as tábuas na mão, o que é que o povo tinha feito? Um ídolo. Arão tinha feito um ídolo, não foi? Aqui está o vosso Deus. Uma imagem de um animal. Porque é a ideia da sociedade de ver. Mas a questão, irmãos, é que Deus se fez visível aos homens, e quando Deus se faz visível aos homens em Cristo, porque Cristo desce da sua glória sendo Ele Deus, amém? Porque Ele é Deus como o Pai, tá? E isso nós estamos aí batendo nessa tecla já há meses, não é? Lá em Múnich, para o domingo de manhã. Jesus é Deus como o Pai. O Evangelho de João vem trazer essa ideia. Que não é uma ideia, vem trazer essa verdade absoluta, esse axioma. Jesus é Deus, tá? Então, o que nós percebemos é que Ele se faz visível aos homens, e quando Ele se faz visível aos homens em Cristo Jesus, o que é que acontece? Ele é rejeitado. Ninguém quer. Eles querem crucificá-lo. Embora era o plano da redenção, a verdade é que os homens se revoltaram contra Ele, inclusive aqueles que esperavam Cristo. Mas a palavra nos diz que Ele é a imagem, Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. E que de uma forma corpórea, Ele nasceu e Ele se tornou conhecível a nós. Por isso é que o autor aos Hebreus diz, depois de Deus ter se manifestado de várias maneiras, manifestou-se no último tempo a nós pelo seu Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João, certo? A clara ideia de que nós temos, irmãos, o nosso Deus, Ele se fez visível a nós, e pela obra dele no Calvário física, que é possível de ver, muito mais espiritual que física, é claro, mas foi possível se fazer conhecer, e há livros de história que registram o facto de que Jesus vive, Deus esteve nesta terra. São só da criação, não só com o seu poder, mas fisicamente como um homem, em que era 100% homem e 100% Deus, e como o homem teve fome, e como o homem foi preso, não como Deus, não? Como Deus não pode ser preso, porque Deus é Deus infinito, eterno. Como Deus não tem fome, certo? Amém? Está certo isso ou não? É difícil nós olharmos a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus juntas, não é? É tão difícil para nós, irmãos. É tão, porque 100% é 100%. Não há 200%. 200% está errado, não é? É uma conta mal feita. Mas Jesus é 100% homem e 100% Deus, uma mesma pessoa, sem pecado, e nasceu de uma virgem, e Deus se fez carne. Quando nós pensamos nisto, irmãos, e nos meditamos e nos debruçamos nisto, e quando chega o Natal, que nós contamos uma história tão linda, mas parece que é só mais um bebê, né? Parece que a gente fica tão... Né? Porque o bebê é coisa tão linda, tão preciosa, né? A gente fica assim, né? Irmãos, é Deus, é Deus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, onde todas as coisas convergem e acontecem em Cristo. A continuação do versículo, e até o 17, diz assim, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Não só que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. O universo existe porque Deus o sustém. É engraçado como os físicos vão descobrindo leis físicas, não é? É por isso que isto acontece, gravidade, não é? Você deixa cair um objeto e ele cai, não é? É por isso que os chineses nunca caem, não é? Perceber? O mundo é redondo. E a gente acha sempre que os chineses são do outro lado, não é?
Engraçado, em Portugal os chineses estavam do outro lado. Eu vim para a América e os chineses continuam a estar do outro lado. Eu não sei que os chineses são tantos, não é? Mas isso é uma brincadeira, irmãos. Nós dizemos que os chineses estão do outro lado. E os chineses não caem, não é? Porque a terra é redonda, eles ficam lá pendurados, mas não caem. Não é? A gente imagina, tá? Você sabe o que eu estou a falar? Tem uma bola, que é a terra, não é? E os Estados Unidos está aqui e a China está em baixo. Não está, irmãos. Por acaso não está. A gente é que diz sempre assim, né? E eles não caem. Porquê? Porque se virar ao contrário, a gente também não cai. Porque existe uma lei da gravidade, né? Que todo mundo, os corpos são... Eu não estava na escola, não lembrava isso. Mas todos os corpos são atraídos, né? Ao centro, é por isso que a gente está aqui, né? A gente não sabe exatamente em que posição nós estamos hoje, né? A rolar, né? Que a Terra move-se. Então nós explicamos os cientistas, os filósofos, os físicos, os matemáticos, eles explicam todas essas regras, todas essas coisas que acontecem. Como é que a Lua lá mexe com o mar, né? Com os marés, não é? Incrível, não é? A Lua mexe com os marés, aquela coisa. Irmãos, todas essas leis que são descobertas e que são verdades. Por trás delas há um ser supremo. Que não é um ser qualquer, não é um de nós melhor um pouco, não é alguém mais especial um bocado, um pouco mais de inteligência, não. É o Deus Supremo, o Senhor de todas as coisas, Deus Soberano, que estabeleceu essas regras segundo o seu infinito poder e na hora que Ele quiser, paras, se Ele quiser. Então Ele não é só o Criador dessas coisas, Ele é o sustentador. E quanto mais os físicos descobrem formas e descobrem coisas e percebem como é que funciona, né? Toda a gente sabe que se pegarem água dá H2O, mas ninguém pega em H2O e dá água. Não é? Dá? Não dá? Toda a gente percebe que até copiaram a ovelha de óleo, não é? Copiaram a vida com a ovelha de óleo, não é? Fizeram a ovelha de óleo em 99. Já viu há quantos anos isso foi, irmãos? Nunca mais ninguém arriscou. Deve ser arriscado várias vezes, mas nunca mais se apresentou um projeto em público, porque os cientistas naquela época entenderam que tinham descoberto como se fazer a vida, que na verdade era copiar. O que aconteceu à ovelha de óleo? Envelheceu muito rápido e morreu. Isto estava no primeiro ano do college, eu lembro perfeitamente disto, irmãos. Na altura foi, para nós, os cristãos na época, foi uma coisa assustadora. O homem conseguiu copiar a vida. Mas o que aconteceu? Falhou, porque o sustentador da vida não estava no assunto. E eles não tinham criado vida nenhuma, eles tinham copiado a vida, não é? E daí que a ideia da colonagem, etc., que hoje deve haver muitas experiências, mas nunca mais se falou. Você já viu quantos anos passou? Você percebe o fiasco que foi? Irmãos, eu acho que foi em 98, 99. Que vai 30 anos. Então. Fui antes, 88 e 89. É? É. Eu sei que eu estava no primeiro ano do college quando isso aconteceu. Vejam bem, irmãos. Eu estava no primeiro ou segundo ano do college quando isso aconteceu. Irmãos, já há muitos anos isso. E você percebe que a falha, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo o que existe foi criado nele. E olha o que diz. Nos céus e na terra. Existem céus porque Deus criou. E onde é que Deus estava antes da criação? I have no idea. Onde é que Deus estava antes de criar os céus? Se Ele criou os céus, estava em algum lugar, não? Onde é que Ele estava? Vai acima da nossa capacidade. E este é o nosso Deus. Que Ele é exaltado em Cristo. Ele é manifesto em Cristo. Nós exaltamos o Senhor de toda a glória. Nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis. O que é isto? Aquilo que nós não vemos. Os anjos, os arcanjos e todas essas coisas que nós não vemos. Que a alguns seres humanos foi-lhe revelado, foi-lhe manifesto por alguma razão específica, mas que não é o normal, não é? Ou seja, até que alguém que já viu anjos. Eu vi agora, quando estive em Portugal, um Ângelo, que é meu primo, Ângelo, não tem nada de anjo, é só Ângelo. Conheço anjo? Você já viu anjo? Mas se você dissesse assim, eu já vi um anjo, e eu perguntar o que é que o anjo lhe disse. Porque sempre que vem um anjo ministrador, alguma coisa acontece, não é? Na Escritura. Mas houve alguns que viram. Mas para nós é um ser invisível, por exemplo. Um arcanjo é um ser invisível para nós. Deus nunca foi visto por homem algum. Na sua manifestação da sua glória completa, não é? Não esqueça que Cristo destituiu da sua glória para vir a esta terra, então não havia forma de alguém ver, não é? Lembra do Elias lá que queria ver Deus? Ele escondeu lá, numa rocha, pôs a sua mão, passou, verás as minhas costas.
Moisés. Verás as minhas costas, mas a minha face não podes ver, porque homem algum pode ver e viver. E ele pôs a mão, né, sobre a rocha e passou. Porque a glória de Deus, na sua perfeição, na sua majestade, nós não conseguimos ver. Tá? Então, quando nós olhamos o texto e vemos que Ele é o Criador daquilo que nós vemos, daquilo que nós não vemos. E vocês já viram, irmãos, a riqueza da profundidade do que existe, por exemplo, no mar, daquilo que a gente não consegue atingir, em pontos tão profundos que a gente não chega. Há dias, nós vimos o tubarão que apareceu aqui os Jersey Shore, right here, in New Jersey, lá para a praia, irmão, apareceu o tubarão há dias. Você viu? Eu penso que a praia deve ser de querer, estou a brincar, tem nada disso, foi brincadeira agora, tá? Mas apareceu um tubarão agora aí há dias. Mas há dias eu estava com a minha sogra e ela até me estava a mostrar, estava a chamar a atenção da Lili, um programa com tubarões, lembra-me? A profundidade, a riqueza que existe no fundo do mar que a gente não consegue ver e segundo os entendidos, existem profundos tão grandes que não é possível o homem descer lá por causa da pressão da água, da pressão que está, de tão profundo que está. Mas nós estamos a falar de coisas terrenas. Mas naquilo que é celestial e eterno, nós não conseguimos atingir. E é uma coisa, eu gosto de falar destas coisas porque não é para a gente acumular pontos, não. Irmãos, é para nós entendermos a nossa pequenez. E a gente acha que é tão grande. Nós não somos como uma formiga diante de Deus. Nós somos rigorosamente nada. O Paul Washer diz que somos como um verme. Não é? Mas como um verme diante de um elefante, mesmo assim é uma comparação ridícula, porque Deus é muito superior a nós, não tem nada a ver connosco. Mas quando nós olhamos estas coisas é para nos sentirmos pequenos, não é para encontrarmos uma explicação. É engraçado, irmãos, que a gente todos que os irmãos são da minha idade, ou talvez até ainda a geração a seguir, a gente aprendia na escola, né? Havia Láctea e tudo aquilo, não sei o quê, e depois havia outras galáxias e tal, não sei o quê. E é daí que da imaginação veio o Star Trek, né? Guerra das Estrelas, aquela coisa toda, né? Aquela imaginação toda, né? Os extraterrestres, né? Que nunca ninguém entendeu se há, se não há, né? Exceto no Area 51, que acho que estão um montão deles, né? Estão à espera agora de ir lá. O Tiago Abias estava a explicar a importância que tinha nós irmos ao Area 51. Não porque Deus não mandou pregar a gente, não é para pregar a marcianos, eu não quero ir lá. Então, mas toda essa imaginação, mas a verdade, os factos, irmãos, é o seguinte. Que os cientistas terminavam com esta ideia assim. E depois, é o quê? Depois dessas galáxias todas, é um buraco negro. O que é um buraco negro? Tem fundo? Não tem fundo? E se tem fundo, tem o quê depois? Você percebe que nós só entendemos coisas que começam e acabam? Você já percebeu isto? O ser humano, então, nós somos tão limitados na nossa mente que a gente entende uma coisa que começa e acaba, não entende uma coisa eterna. Deus existe desde sempre. Explique-me o que é que você quer dizer com essa frase. Não me explique o que é Deus, porque Deus não pode. Explique-me o que é que você quer dizer que Deus era sempre. Ele criou os céus. Ok, então ele estava onde antes? E criou os céus de quê? Mas não tinha nada, né? Deus chegou e disse, haja luz. Então sabemos uma coisa. Havia trevas. E de onde é que ele tirou a luz? Dele próprio. E ele tinha a luz onde? Como é que ele é a luz? Há um monte de coisas que nos levam ao ponto de dizermos assim, eu tenho que me render à evidência de que Deus é Deus, o superior ser, o qual eu sou como nada e me rendo em adoração a Ele, porque nele foram criadas todas as coisas, as que eu vejo e não consigo explicar, e aquelas que não consigo ver, e aquelas que estão além do meu entendimento, mas esse Deus maravilhoso, tão excelso, em Cristo, se revelou para me salvar da condenação que eu merecia por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Para a remissão dos pecados. Percebe o que é que Paulo está a falar aqui? Percebe porque o entusiasmo, a exaltação de Cristo? É que um Deus excelso assim morreu no meu lugar. E eu, como nem um verme, não é? Porque eu acho que a comparação do Paul Washer eu percebo o que é que ele quer dizer, mas é como uma coisa, não é que você... Nada. E ele se revela a nós. E tudo subsiste nele. E nele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Só a frase, ele é antes de todas as coisas, já nos faz dizer, Deus, tem misericórdia, porque eu não sei o que isso quer dizer. Isso vai acima daquilo que eu possa imaginar. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja.
Ele é o principado e o primogênito dos mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Irmãos, é tão horrível quando a gente pensa que alguém quer tirar a glória a Deus. Você já pensou alguém que quer roubar a glória de Deus? Quando você faz uma coisa e vem alguém e fica com o crédito do que você fez, você fica no mínimo zangado, não é? Você faz um trabalho bem feito no trabalho e o patrão vem e pega no seu trabalho, vai apresentar o seu trabalho e não menciona o seu nome. Você fica feliz da vida, não é? Você fica contente. Tirou. That was me. Excuse me. Não é muito tempo, não sei quem é que disse. Foi na fábrica, alguém disse. Nós encontramos, não sei, e tinha sido eu. E eu virei para a pessoa e disse, excuse me. Nós, what do you mean by we? E ele disse, oh, I'm sorry. Then he did. And I said, sounds better. That wasn't me, that wasn't him. No. But that was a joke. Eu fiz como uma piada, não foi uma piada. Eram colegas e foi para brincadeira. Não foi um tom de piada, foi mesmo. Mas eu, na hora, what do you mean by we? Ele foi like, excuse me, sorry. Mas, irmãos, você pensa, alguém tirar a glória de Deus. Atenção que o meu exemplo, irmãos, foi mesmo uma brincadeira, porque o cristão não deve tomar este tipo de atitude. Foi brincadeira mesmo, tá, irmãos? Brincar com Deus. Mas ninguém pode tirar a glória a Deus, porque Deus é o Senhor de toda a glória. O que é idolatria, irmãos? É alguém tirar a glória de Deus. Se você ler o texto, também não é exatamente sobre isso. É alguém tirar a glória de Deus e entregar a outro. É nós tomarmos o lugar de Deus. É o pecado de Adão, irmãos. É o pecado de Adão. O que é que ele fez? Deus disse-lhe uma coisa e ele disse, eu sei melhor que todas, eu vou fazer o meu jeito e eu sou o meu Deus. E eu tomo as minhas decisões. Não foi o que Adão fez? E Eva? Deus disse, não comas. O que é que ele fez? Vou comer. Que a minha regra é sobre a tua. É idolatria, irmãos. É tomar o lugar de Deus. A gente às vezes não entende bem o que é idolatria. Idolatria é quando o homem toma o lugar de Deus. E deixa-me dizer uma coisa, irmãos, você parar de vigiar por um segundo que seja, você toma o lugar de Deus nessa hora. Porque nós somos tão suscetíveis a ser idólatras. Idólatra não é só aquele indivíduo que coloca lá o ídolo na sua casa. Idólatra é aquele que se coloca ao outro no lugar de Deus. Se você confia mais em alguém do que confia em Deus, isso é idolatria. Você está a idolatrar aquela pessoa. Se você confia mais em si próprio do que em Deus, você está a ser idólatra. E diz assim no texto, e ele é o cabeça do corpo da igreja. Você percebe porque é que eu sou tão coisa com a igreja do pastor Daniel? E vocês sabem, eu dou graças a Deus, ninguém diz isso aqui, eu dou graças a Deus, só uma vez foi dito. Eu dou graças a Deus, porque não é, irmãos, a cabeça da igreja é Cristo. Não sou eu, não é o presbítero, não é o diácono, não é nenhum de vocês. O cabeça da igreja é Cristo. A igreja existe por causa de Cristo. A igreja existe para adorar e glorificar o nome do Senhor Deus. É para Cristo Jesus. Nós estamos a cultuar a Deus. Nós estamos a exaltar a Deus. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Olha uma coisa que acontece tão interessante e tão bonita e tão especial na salvação de pecadores. É que Cristo morre no lugar de pecadores. Ele é o primeiro a ressuscitar e é nele que nós ressuscitamos e temos vida. Para que Ele seja a preeminência, para que Ele seja o mais importante, para que Ele seja o exaltado. Quando nós ressuscitarmos e teremos um corpo glorioso, não é uma novidade. Alguém fez isso antes, e é porque alguém fez isso antes que nós vamos poder ressuscitar e ter um corpo glorificado. E esse que fez isso antes é Cristo Jesus, Senhor nosso. É por isso que a bodas do Cordeiro é a glorificação de Cristo, onde nós, à semelhança do que já aconteceu com Ele, nós iremos participar dessa glória, mas sem ter glória para nós, dando glória a Ele. Porque Ele é o primeiro primogênito de toda a criação. A criação é claro que é dos salvos, claro que é só que Deus Jesus não foi criado, era Deus como o Pai. Mas porque Ele morreu, ressuscitou os seus homens, Ele é o primeiro de toda a criação, e atrás dele toda a igreja, até aqueles que viveram antes dele, glorificarão o nome dele. Obrigado. Isto é tão especial e bonito, irmãos. Vocês conseguem, será que a gente consegue perceber isto por um pouco? Meditar um pouco nisto. Muito obrigado. Nós conseguimos meditar um pouco nisto, irmãos. E Ele é o primeiro.
Ele se levantou da morte. Ele estava morto por nossos pecados. E Deus o levantou dentre os mortos para que Ele fosse o primeiro. E assim como Ele subiu, Ele veio nos buscar e nós iremos ter com Ele. Você percebe que toda a glória do Evangelho está em Cristo? É por isso que eu já disse várias vezes, irmãos, qual é o problema do evangelicalismo hoje? É termos tirado a glória de Deus da cruz. Porque se você tirar a glória de Deus da cruz, você não tem evangelho, você não tem nada, você não tem glória de Deus, você tem nada, você fica entregue a uma fábula. Você fica entregue a uma fábula. É uma história bonita de encantar, não é diferente de qualquer outra religião. Mas quando nós colocamos a glória de Deus na cruz, o Evangelho é tão bonito e precioso, não há nada mais belo do que a exaltação de Cristo. E toda a Bíblia fala da exaltação de Cristo Jesus, da salvação de pecadores. Não há nada mais precioso, não há nada mais extraordinário, não há história mais bonita do que a glória de Deus tendo sido restaurada na cruz e na ressurreição do Senhor. Porquê que eu sei que eu vou ressuscitar? Porque Ele ressuscitou. Sabe aquele hino que nós cantamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã? É isso que está a falar o texto. Aliás, o hino está a falar do texto e de outros textos semelhantes. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou o primogênito. Porque nele esteja a preeminência. Você percebe que Abraão morreu antes dele, mas não ressuscitou antes dele? Percebe isto? E vocês dizem assim, não sei porque Abraão talvez está no céu antes. Não, entenda que nós estamos a falar em sentido espiritual. Nem me interessa como é que é em sentido físico humano. Não estou a discutir esse assunto aqui hoje. Não estamos a falar de escatologia, irmãos. No sentido da interpretação dos acontecimentos. Estamos a falar no sentido espiritual. Todos aqueles que morreram antes ressuscitam em Cristo. Sendo que Cristo é o primogênito para que o fundamento, não só em tempo, mas em base sólida. Eles ressuscitaram porque Cristo ressuscitou, para que a glória seja de Cristo, a preeminência esteja em Cristo. Isto é tão maravilhoso. Imagine, irmãos, naquele dia em que todos estivermos diante do Senhor. Às vezes a gente não pensa muito na eternidade, irmãos, e talvez é uma das falhas. Às vezes nós temos pouca alegria da salvação. Talvez a gente pensa pouco na eternidade, fala pouco destas coisas. Você já pensou, irmão, no dia que você estiver na glória, livre do corpo desta morte, livre do pecado? A gente fica tão aflito que está, livre das dores, livre dos cansaços, não sei o quê. Mas é muito mais importante que isso. Você está livre do pecado, você não pode pecar contra Deus. Você está na glória absoluta. A eternidade é só o começo. Como é que a eternidade é só o começo? Porque é para tudo, sim. Coisa que nós não podemos imaginar. E você chega lá, e você olha os seus irmãos, e eu olho a Sónia, e olho os meus filhos, e olho os irmãos, e olho os irmãos aqui, e olho os irmãos lá, e todos nós ressuscitamos. Como é que você ressuscitou? Em Cristo. E lá está Cristo Jesus. Em sua glória, de uma forma completa e absoluta. E nós podemos honrá-lo e louvá-lo para todo sempre, porque Ele foi morto, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nele todos ressuscitaremos. E junto com todos está Paulo, está Timóteo, está Abraão, está Moisés. Todos eles, que nós lemos as histórias e que percebemos que eles foram parte do plano da redenção, para que nós hoje também fôssemos salvos e redimidos com o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, com a mesma fé, um só batismo, em toda a igreja de todos os tempos. Podemos nos alegrar e regozijar no Senhor. Louvado seja Deus! Porque Cristo Jesus é o primogênito dentre os mortos, para que nele, em tudo, Ele tenha a preeminência. Ele é o primeiro. Ele toma o primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. O plano da redenção, irmãos, não é um... Às vezes a gente fala assim, o plano da redenção, e parece que foi o segundo plano, não é? Deus fez o homem, deu errado, então Deus teve que dar um jeito, então Deus pegou em Cristo, assim como se eu não tivesse solução. Assim como a gente, quando a gente faz
quando a gente faz uma gambiarra, né? Que a coisa não deu muito certo, a gente faz uma gambiarra, para nós gambiarra em Portugal é outra coisa, mas aprendi isso com os irmãos o que é uma gambiarra, é isso, né? Faz um arranjinho, arranja uma coisada, então Deus não tinha jeito, então Deus fez uma gambiarra, né? O homem errou. Não. O plano da redenção, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus tinha todo este plano, Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele projetou isto tudo para que a glória do seu Filho, tudo convergisse em Cristo e toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho a alguém sem mencionar Cristo, você pregou um Evangelho qualquer que você inventou, mas Cristo não, o Evangelho de Cristo não é. O Evangelho da salvação não é. É por isso que eu digo sempre, irmão, quando nós anunciamos a alguém, falamos a palavra de Deus, você tem que apresentar Cristo Jesus como Senhor, a morte e a ressurreição do Senhor, porque se não falar nisto, você apresentou ou meio Evangelho ou nenhum Evangelho. E meio Evangelho e nenhum Evangelho é igual. É igual. Meia verdade é uma mentira. Cristo Jesus é o nosso Deus e Senhor. E nele habita toda a plenitude. E você diz, e o Pai? Foi do agrado do Pai que assim fosse? Percebe isso? Olha o texto, vamos ler outra vez. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós pregamos a Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, porque foi do agrado do Pai que assim fez, e o Espírito Santo, que é Deus como o Pai e o Filho, nos traz a revelação de Cristo. Não é possível entender a mensagem de hoje na sua plenitude se o Espírito Santo de Deus não abrir a nossa mente e nos fizer ver Cristo nesta mensagem. Se não for o Espírito Santo de Deus a trabalhar em nós, para que as nossas camas caiam, a nossa mente se abra, nós lemos este texto e ele significa quase nada. Ele é um bonito texto, uma peça de literatura. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos faz entender e nos faz ver Cristo, para que a glória, porque foi do agrado do Pai que a plenitude nele habitasse, para que a glória da salvação seja manifesta a nós, esta é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não é fazer gente falar em línguas aqui no chão. Não que falar em línguas não é importante, que no chão é indispensável. Mas não é por isso. É para que nos manifeste Cristo. É para que a nossa alma seja cheia do conhecimento do Senhor, mas numa revelação sobrenatural. Engraçado, não é? Que se a gente chegasse aqui e dizer, eu estou a ver uma coisa e tal, não sei o quê, eu estou com uma revelação, não sei o quê. Irmãos, o Espírito Santo nos revela Cristo e é isso que importa. Irmãos, muito mais do que revelar o que é que vai acontecer amanhã com a sua vida terrena aqui, não é muito mais importante revelar o Cristo que é em toda a eternidade? É essa a obra do Espírito Santo. Dá para entender isto? A revelação de Cristo Jesus na sua plenitude, que lhe é dada hoje pelo Espírito Santo através da palavra de Deus exposta nesta noite aqui, ela não só funciona para hoje, para amanhã, para o resto da sua vida, ela é para toda a eternidade, porque durante toda a eternidade Cristo Jesus continua a ser o Senhor de toda a glória e nele convergem todas as coisas. E é para Ele que servimos, é Ele que adoramos. Você percebe porque é que eu disse no início da mensagem que este texto é lindo, é precioso? Você percebe porque é que eu terminei a semana passada o culto, a mensagem, aqui na sexta-feira, e disse que nós íamos falar de uma coisa tão preciosa esta? Percebe porque é que a irmã Isabel foi mudar o boletim? Porque a exaltação de Cristo Jesus é o mais precioso, é o mais belo. Não há nada tão maravilhoso, não há nada tão bonito, não há nada tão sublime para a alma do salvo que não seja Cristo Jesus ser exaltado. É por isso que às vezes a ideia fica, nós somos servos de Cristo e a glória vai para Ele. Mas é para quem? Para nós? Pecadores? Perdidos? Você percebe o quanto nós nos deleitamos no facto de que a glória é do Senhor? Porque só Ele é digno, mas depois de tudo o que nós lemos esta noite, nós queremos que seja assim, porque até o Deus o Pai assim o quis. Que convergisse nele. Que Ele tivesse a plenitude. Que Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele não só morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou, e é porque Ele ressuscitou que nós ressuscitaremos. A obra completa de Cristo marca a nossa vida. Toda. Como é que alguém pode querer tirar a glória e o brilho de Cristo? Como é que alguém pode querer colocar no lugar de Deus? Como é que alguém pode tomar uma decisão por si próprio, sem atender ao que Cristo Jesus diz na sua palavra? Como é que alguém pode? Tem que ser alguém que não é salvo, irmãos.
possível que o salvo, olhando para isto, vá deixar que a glória de Deus seja dividida com alguém. Não há alguém que possa olhar para isto e queira tomar uma decisão no lugar do que Deus diz. Se Deus para a direita, ele não vai querer fazer para a esquerda. Ou então não é salvo. Ou então não entendeu nada. E se não entendeu nada, não é salvo, é porque o Espírito Santo não abriu a mente. O Espírito Santo não abriu a mente, vai para o inferno. Não tem outro jeito. A exaltação de Cristo Jesus é aquilo pelo qual a nossa alma anela. É nisso que nós encontramos prazer, é nisso que nós nos alegramos. É por isso que estamos aqui esta noite. Para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É por isso que nós saímos a pregar o Evangelho. É por isso que nós oramos para que almas sejam salvas. Porque cada vez que uma alma é salva, há alegria no céu. E há alegria no céu porquê? Porque Cristo é exaltado. Isso deve ser a nossa motivação. Claro que nós também temos motivação em falar de Cristo a pessoas que nós amamos e conhecemos e oramos para que Deus salve almas dos nossos familiares, é claro. Mas muito mais do que isso, para que o nome de Cristo seja exaltado. Porquê é que nós pregamos? Para que o nome de Cristo seja exaltado. Porquê é que nós vimos à casa do Senhor? Para que o nome de Cristo seja exaltado. Porquê é que nós vivemos em comunhão? Para que o nome de Cristo seja exaltado. Vamos exaltar o nome de Cristo, irmãos. Viva para a glória do Senhor. Obedeça a Deus pela exaltação de Cristo. Viva na dependência do Senhor para tudo sempre. Tudo o que faça seja para a glória de Cristo. Pense em Cristo todo o tempo. Encha a sua mente com as coisas sociais internas. Tudo que não for Cristo, rejeite. Viva só para o Senhor inteiramente, em todo o seu tempo, em todo o seu viver, com todas as suas forças. Glorifica e exalta Cristo. Porque todo o Evangelho, toda a Escritura, toda a eternidade, tudo que foi criado, tudo que existe, foi criado nele e para ele e para a glória do seu nome. Então glória depois a ele eternamente. Amém. Porque tudo foi criado para ele. Louvado seja Deus por nos ter dado o Espírito Santo e nos dar esta palavra e falar às nossas vidas esta noite. Louvado seja o nome dele. Que eu espero que esta mensagem tenha trazido um despertamento para nós. Eu vou ler o resumo que eu escrevi. Mas nada mais pode ser acrescentado do que aquilo que está escrito. O próprio texto já é, só o texto lido já era de grande gozo para nós. Mas sem querer acrescentar nada ao texto, eu vou ler o resumo. Paulo exalta Cristo nestes breves versículos, apresentando aquele que em carne revelou aquele que, sendo ele mesmo, em espírito, ser humano algum poderia ver, no qual existem todas as coisas, pois tudo foi criado nele e para ele. Ele que foi o primeiro a ressuscitar, no qual a ressurreição existe, pois ele é o Senhor de toda a glória e ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Cristo Jesus seja verdadeiramente exaltado no nosso culto, na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso caminhar, no nosso assentar, no nosso levantar. Foque-se em Cristo, irmão. Foque-se em Cristo. Agarre-se a Cristo. Viva para a glória do Senhor. Busque encher essas coisas celestiais e eternas. Encontre o seu prazer no Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual. E fora dele, nada existe. Nada interessa. Nada presta. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Senhor da toda a glória. Senhor, em nome daquele que foi exaltado de uma forma soberana e altíssima, Cristo Jesus, Senhor nosso, nós vimos diante de Ti, com os nossos corações rasgados pela glória da majestade do que está por vir e daquilo que nós temos visto, a obra do Teu Filho no Calvário. Senhor nosso, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor, as vezes que nós temos tomado isto de leve. E obrigado, Pai, porque nesta noite tens-nos feito entender estas coisas tão maravilhosas e tão extraordinárias a nós simples mortais, vermes pecadores, abomináveis diante de Ti. Mas por Cristo Jesus aceitas e porque pela Tua misericórdia nos concedes o Espírito Santo para possamos ver e entender. Obrigado, meu Deus. A Ti bendizemos e servimos e adoramos. Só Tu és Deus. Em nome de Jesus.